Como vão, seguidores? Esse é o método das 4 fases da minha autoria. Eu coloquei 3 cartas em cada casa, mas as somas foi um jogo feito para uma cliente que tem um marido com problemas de vícios, né? Alcoólatra. Então, eu coloquei aqui toda essa sequência de cartas aqui, mais as somas que eu trouxe para mostrar a vocês esse exemplo de jogo que eu fiz para uma cliente que tem um marido viciado, né, em bebidas alcoólicas e veio se consultar para saber sobre o que ela devia fazer e tal. Então, eu no final da tiragem eu coloquei aqui esse método, abri esse método para ela, porque ela estava muito hesitante, incerta, querendo tomar decisões sem saber o que fazer. Então, eu abri a energia do pensamento dela, a energia do sentimento dela, da intenção e ação em relação a ele. Então, a energia do pensamento dela em relação a ele saiu aqui. Jardim com casa e trevo, gerando livro na soma. Bom, o que significa essa energia do jardim com a casa e o trevo no pensamento da consulente em relação ao seu marido, passando por esses problemas, né? Bom, o jardim, quando ele vem ao lado da casa, ele tem a ver com pessoas muito próximas, ele mostra características similares do grupo que está no jardim, né? Mostra características similares do grupo ao qual faz parte, pessoas daquela mesma panelinha com os mesmos problemas dentro desse local, se tratando, né? Então, o jardim, que tem a ver com a cura, encontros de pessoas da mesma panelinha que gostam dos mesmos assuntos, do mesmo rol ali, né? De interesses em comuns, ele está dentro da casa. Então, isso significa que essas pessoas nesse local, né, esse núcleo de pessoas no jardim está dentro desse local, fazendo o quê? O que significa a casa? Você não pode pegar e interpretar o jogo só olhando para o jardim dentro da casa. Bom, essas pessoas estão dentro desse local, ponto. Não, o jardim dentro da casa, o jardim eu já interpretei, tá? Mostra características similares desse grupo ao qual o marido dela possivelmente virá fazer parte, né? Um jogo preditivo. E ele se influenciando, eu vejo ele se influenciando pelas pessoas desse convívio, ele se enturmando, se familiarizando com pessoas desse núcleo, estabelecendo contato de conexões com o local também, porque o jardim está ao lado da casa, né? Então, eu vejo que a estabilidade psicológica e emocional dele dependem da proximidade e frequência de acolhimento e acompanhamento junto a essas pessoas dentro desse local. Foi o que eu falei para ela. A casa, ela vai representar os responsáveis envolvidos nos cuidados com o bem-estar dessas pessoas no jardim, que compartilham suas experiências com outras pessoas que vivem ou viveram as mesmas experiências. E tem um livro na soma. O que é o livro na soma? Vindo de uma tiragem dessa, mostra que a partir daí, né, é que toma-se conhecimento real do que se passa dentro de cada um no local. A partir daí, desse compartilhamento de experiências do que cada um vive ou já viveu. Então, no livro tem a biografia pessoal de cada um contado pelas próprias pessoas, né? E o que é esse trevo depois da casa, no pensamento? Bom, a gente tem que notar o seguinte, o trevo vem depois da casa, né? O que significa essa casa? Uma coisa é jardim com casa, outra coisa é casa com trevo, tá? É bem diferente. A casa, ela tem a ver com os valores, missão, visão, valores do local, que são passados aí no formato de uma conduta, de normas do local, influenciando diretamente nos hábitos e comportamento das pessoas que passam por ali. E esse trevo vem com essa influência, o que significa que a pessoa vai sair daí com um novo comportamento, uma pessoa mais distinta, uma pessoa mais
com hábitos mais distintos, comportamento mais distinto, tipo uma exceção à regra, né? É esse o local aí em que ela deve se tratar, em que ela deve, essa pessoa que é o marido dela, que deve priorizar o convívio, né? O convívio e o acompanhamento aí para esse tipo de tratamento. Agora, o sentimento. Aqui nós temos o lírio no sentimento, a estrela e o urso. Lembrando que para interpretar um jogo desse, é interessante você entender bem sobre os símbolos, tá? Para você não ficar em palavra-chave, não ficar embaralhando aí as conjunções. É o que eu estou explicando aqui. Uma coisa é jardim com casa e outra coisa é casa com trevo. E ainda tem a carta da soma, tá? Aqui na parte do sentimento, a segunda casa, sentimento. O sentimento da consulente em relação a seu marido, né? Como vinha ficar? O que está se passando? O lírio, em relação ao sentimento, tem a ver com solicitude, carinho, gentileza, mas uma gentileza prestativa e acolhedora. A estrela, ela tem a ver com crença em relação a sentimento, é aquilo que a pessoa acredita com muito otimismo. Pessoa otimista, tem crença naquilo ali, acredita, confia. E vem aí o urso, né? O urso é destemor. Sentimento de destemor, ousa arriscar, se atirar para encarar os desafios. Então é um período em que a consulente vai estar realmente com aquela raça firme, né, para dar aquele incentivo, aquele otimismo, passar otimismo para ele. É bem típico da estrela, né? E isso vai desencadear um destemor. Agora tem as nuvens na soma, que são leves preocupações, né, com algo que possa de repente sair fora do que foi cogitado. Mas é uma coisa assim muito vaga, porque as cartas são bem positivas, né? Lírio e estrela vibrando em cima do urso, né? Agora vamos para pensamento, sentimento, agora intenção. Nós temos aqui nas cartas da intenção o chicote com rato e o livro, gerando nuvens na soma. O que é isso? Qual a intenção da consulente em relação ao marido? Bom, ela está aqui fazendo algumas reclamações, chicote em cima do rato, porque a intenção dela, né? A intenção dela é reclamar, é soltar tudo que está preso na garganta, é falar sem censura, tudo que ela está pensando em relação ao ócio dele, né? Comodidade, ociosidade. É tipo, procura um curso para fazer, procura alguma coisa para estudar, procura uma nova formação, porque o rato está ali ao lado do livro, né? Na intenção. Então ela quer que ele se forme em alguma coisa, porque ele está muito parado. Ou a nuvem na soma. Rato com nuvem, ociosidade. Rato com nuvem tem a ver com essas questões aí de pessoa que está muito parada, está muito assim, más companhias, tomando conta da vida dos outros. Então tem essa questão aí das reclamações, né? Ela está querendo botar isso para fora. E a ação. Nas cartas de ação, aqui embaixo, né? Temos a torre com o caixão e a árvore. Vai gerar o quê? A lua na soma, tá? Tinha esquecido isso aqui. Então, aqui na parte da ação, o que mostra que a consulente vai fazer? Vai acabar com os contatos dele, né? Vai sumir com o celular dele, vai sumir com os contatos dele presenciais também, porque a árvore ali no final, eu vejo muito a torre como celular, como os meios de contatos não presenciais, tá? E a árvore, para mim, ela tem a ver com grupos de pessoas e também tem a ver com todos os setores da vida da pessoa, o que significa que esses grupinhos, essa turminha de amizades dele influencia muito em vários setores da vida dele negativamente. Então, a ação dela é afastar realmente por meio de sumir com o celular dele, que eu tô vendo aqui, né? Essa torre ao lado do caixão,
acabar com os contatos, colocar ele lá naquele lugar, lá em cima, na casa 1, né? Que é o pensamento dela, né? E vem a lua na soma aqui embaixo, né? A lua é desprendimento, ainda mais numa sequência de caixão. E vai ser um desprendimento doloroso, né? Mas necessário. E é isso que ela vai fazer. Então, esse é o método pensamento, sentimento, intenção e ação, para você poder adaptar aí a sua leitura, ver sobre pessoas que você queira analisar nos seus jogos, mas tem que saber fazer a interpretação, tem que dominar os símbolos, os significados, né? Porque ainda tem a extensão das somas. E esse jogo tem um desdobramento também. Você ainda pode pegar as cartas das somas, por exemplo, aqui na casa 1, a soma é o livro, né? Tem o jardim com a casa e o trevo. Soma é o livro. Aí você pode pegar o livro e somar com o jardim para fazer o desdobramento. As relações de somas, né? Pega o livro e soma com a casa. Pega o livro e soma com o trevo. Então, aí você vê uma definição, um desfecho, mas eu só fui até aí quando eu estive jogando para ela, tá? Eu não fiz esse desenvolvimento de relações de somas, mas também pode ser feito, ok? E a relação de somas está lá no meu livro, né? No livro da Mesa Real Mestre. Para quem quiser conferir,